Tudo se inicia quando Renata, tomada pela inquietação, quer saber se Jerônimo estava acompanhado. Matias confirma que uma mulher chegou com ele. Ao ouvir isso, Renata, já sentindo a raiva crescer, exige saber se era Marina. Matias confirma, e a revelação faz com que ela fique ainda mais furiosa. Sem conseguir conter a indignação, ela exige saber o que o marido estava fazendo naquele lugar, e pior ainda, acompanhado de Marina. Sem paciência, ela ordena que Lázaro diga algo, mas a tensão apenas aumenta. Lázaro tenta acalmar os ânimos, afirmando que não viram mais nada além disso. Gonçalo, impaciente, se volta para Carlos e pergunta o que Jerônimo disse, já que foi o último a falar com ele. Carlos, ainda intrigado, explica que o amigo mencionou que Saul o chamou para uma conversa. Renata, tomada pela ansiedade, quer entender que assunto Jerônimo tinha com ele e, ainda mais, porque Marina estava com uma mala. Honório, confuso, pergunta quem é Marina, sem conseguir acompanhar a gravidade da situação. Gonçalo olha para a filha, esperando uma explicação. Ainda furiosa, Renata revela que Marina é a mãe dos filhos de Jerônimo. A notícia cai como uma bomba, deixando todos paralisados, chocados com o peso daquela revelação. Na delegacia, o advogado informa a Germano que tentará uma fiança para tirar Constanza da prisão. Germano, determinado, diz que dinheiro não é um problema, mas o advogado o alerta de que a questão vai além disso. O crime do qual Constanza é acusada é grave, e a pena pode chegar a 50 anos de prisão. De volta à fazenda, Gonçalo encara Renata e questiona por que ela escondeu algo tão importante da família. Antes que ela possa responder, Roberta se intromete, afirmando que ela deveria ter contado antes, já que agora todos descobriram da pior maneira possível. Gonçalo pergunta se alguém já sabia, e Regina admite que sim. Ela explica que Renata e Jerônimo confiaram nela, e que tudo aconteceu quando os dois estavam separados. Matias, indignado, diz que não consegue entender como Renata aceitou voltar para Jerônimo depois de tudo. Renata, sem conseguir esconder sua raiva, responde que não admite esse tom, lembrando que estavam divorciados e ambos cometeram erros. Mas, no fim, eles escolheram ficar juntos. O que ela não entende é porque Jerônimo não está ali. Lázaro sugere que saiam para procurá-lo, e Renata concorda de imediato, sentindo que algo aconteceu. Regina apoia a ideia, mas Gonçalo impõe que apenas os homens irão, enquanto ele fica na fazenda para o caso de Jerônimo voltar. Eles se dividem e saem apressadamente. Enquanto isso, Honório recebe uma ligação. Beth, aflita, conta que Constanza foi presa, acusada de roubar um bebê. Ela diz que Isidro já está tentando resolver tudo, mas sentiu que precisava avisá-lo. Honório, chocado, não pensa duas vezes e decide pegar o primeiro voo de volta ao México. Ele imediatamente chama Adriana, que ao perceber sua expressão tensa, quer saber o que aconteceu. Enquanto isso, Regina tenta tranquilizar Renata, assegurando que tudo ficará bem. Renata tenta acreditar, mas sua mente está repleta de dúvidas. Ela não entende porque Jerônimo não mencionou que iria ver Marina. Regina, tentando aliviar a tensão, diz que ele terá a chance de explicar tudo quando voltar. Honório, ainda abalado, diz a Adriana que chamará um táxi para o aeroporto. Preocupada, ela pergunta se Constanza está bem. Ele confirma, mas ressalta que a prisão dela é um problema grave. Adriana se preocupa ainda mais ao perceber a urgência na voz dele. Honório pede que ela não alarme ninguém ainda, contando apenas quando for inevitável. Ele se despede e sai, deixando Adriana tomada pela preocupação.
Na delegacia, Constanza tenta se defender, afirmando que nunca roubou nenhuma criança. Ela explica que a menina foi levada até ela por Corina, que dizia ser sua mãe. Mas o delegado não se convence. Ele informa que a criança estava desaparecida há 2 semanas e que sua mãe verdadeira é Esmeralda Ortiz. Constanza, desesperada, quer entender por que Corina deixou a menina em sua casa e sumiu. O delegado afirma que precisam localizar Corina para esclarecer os fatos. Nesse momento, um casal chega procurando pela menina, alegando serem seus pais biológicos. O delegado os encara com seriedade e avisa que precisarão provar que são, de fato, os pais da criança encontrada com Constanza. A mulher, fora de si, começa a gritar, acusando Constanza de ser uma criminosa que roubou sua filha. Constanza, abalada, tenta se defender, mas a mulher segue esbravejando, dizendo que ela fez sua família sofrer. O delegado, percebendo que a situação está saindo do controle, pede que ela se acalme. De volta à fazenda, Regina oferece mais chá para Renata, mas ela recusa, inquieta. Gonçalo a observa atentamente e pergunta se ela está preocupada com a possibilidade de Jerônimo colocar os filhos acima dela. Renata respira fundo e diz que não. Ela entende que as crianças são prioridade, mas lembra que Marina está grávida de gêmeos e já havia ameaçado afastá-lo dos filhos. Regina tenta acalmar a filha, dizendo que quando Jerônimo voltar, tudo será esclarecido. Mas, antes que possam continuar, Gonçalo percebe algo no tom das duas e pergunta diretamente do que estão falando. Regina hesita por um momento, então revela que Renata acabou de descobrir algo importante. Ele arregala os olhos e pergunta, ansioso, se a filha está grávida. Renata confirma, e ele, emocionado, se aproxima para abraçá-la, sentindo uma felicidade inesperada no meio de tanto caos. Na cozinha, as funcionárias da casa conversam sobre o desaparecimento de Jerônimo. Matilde, aflita, diz que está preocupada com ele. Hermínia, observadora, comenta que acha tudo muito estranho. As outras querem saber por quê, e ela revela que encontrou um teste de gravidez no lixo do quarto de Renata. Todas ficam surpresas, mas uma certeza se forma entre elas: algo muito sério aconteceu para que Jerônimo não aparecesse no casamento. Lá fora, Aníbal e Alison discutem sobre o casamento não ter acontecido. De repente, Aníbal se lembra de algo. Ele recorda de uma conversa que ouviu entre Augusto e alguém ao telefone. Augusto disse que o casamento não aconteceria. Aníbal sente um frio na espinha. Será que ele estava falando do casamento de Renata? Ele sabe que Augusto tem sentimentos por ela. Alison percebe que ele está distante e pergunta se está ouvindo. Ele rapidamente disfarça e confirma. Na cruz de amor, Roberta encara Augusto, cheia de curiosidade. Ela quer saber o que ele fez com Jerônimo. Mas Augusto, com um sorriso frio, apenas diz que agora é hora de celebrar. Ele se aproxima dela, esperando sua recompensa, e os dois se beijam intensamente. Na cela, o advogado informa Constanza que sua pena pode chegar a 50 anos. O coração dela dispara. Desesperada, ela tenta se agarrar a qualquer chance de provar sua inocência. O advogado lamenta que ninguém sabe ao certo quem é Corina. Mas Constanza insiste que ela existe e se agarra a uma ideia: um retrato falado poderia ajudar? O advogado concorda. Qualquer pista pode fazer a diferença para impedir que Constanza passe o resto da vida na prisão. Lá fora, Germano aparece trazendo café para Isidro e Inês. Eles agradecem, mas a preocupação está estampada em seus rostos.
Inês pergunta se já conseguiram entrar em contato com Honório. Germano confirma e conta que ele está pegando o último voo para chegar o quanto antes. Na casa paroquial, o padre conversa com Antônio. Ele revela que não viu Saul junto com Marina e acha tudo muito estranho. Antônio, refletindo, menciona que Lázaro viu Jerônimo entrando no mesmo local que Marina, e que desde então, ninguém mais teve notícias dele. A revelação deixa o padre preocupado. Algo muito errado está acontecendo. Na fazenda, Manuela se aproxima de Renata, hesitante, e pergunta se a família não vai jantar. Renata, abatida, responde que não. Manuela insiste, perguntando se ao menos sua irmã e seu tio irão se alimentar, mas Renata apenas balança a cabeça, dizendo que provavelmente não. Diante da resposta, Manuela se retira, deixando um silêncio pesado no ambiente. Gonçalo, ainda intrigado, questiona onde estão Roberta e seu cunhado. Adriana, sem saber ao certo, diz que sobre Roberta não tem notícias, mas revela que seu tio precisou voltar para o México, pois Constanza teve sérios problemas com as autoridades por estar com Amparo. A notícia preocupa Gonçalo, que rapidamente decide fazer algumas ligações. Ao se levantar, Regina o acompanha, enquanto Renata, aflita, confessa a Adriana que se algo acontecer com Jerônimo, ela não vai suportar. A Adriana tenta acalmá-la, garantindo que ele voltará bem. No escritório, Gonçalo tenta ligar várias vezes, mas ninguém atende na casa de sua irmã. Frustrado, ele comenta com Regina, que resolve tentar contato com Inês. Ao pegar o celular, percebe várias chamadas perdidas dela. Assim que liga de volta, Inês atende de imediato, aliviada por finalmente conseguir falar. Regina se justifica, dizendo que seu telefone estava desligado, e pergunta o que realmente aconteceu. Inês, séria, confirma que Constanza teve problemas com a polícia e revela que ela está presa, acusada de envolvimento com roubo de menores. Regina fica atônita, mas Inês avisa que há algo ainda pior. Ela conta que o centro de apoio foi fechado e que há uma ordem de prisão para Regina também. Se estivesse no México, estaria na mesma situação que Constanza. Regina, em choque, compartilha a informação com Gonçalo, que pede para falar com Isidro. Do outro lado da linha, Isidro, tenso, admite que não pode dar muitos detalhes, mas confirma que a situação é extremamente complicada. Na sala, Renata, impaciente, tenta ligar para Jerônimo, mas a chamada cai direto na caixa postal. Frustrada, ela diz a Adriana que não conseguiu falar com ele. Pouco depois, os homens que saíram à sua procura retornam, seguidos por Augusto e Roberta. Matias se adianta e informa que não encontraram Jerônimo, sua caminhonete sumiu, e ele não está em nenhum hospital da região. Roberta, fingindo empatia, diz que sente muito. Renata, porém, não gosta do tom da irmã e pede que ela não fale como se algo ruim já tivesse acontecido. Ela tem certeza de que Jerônimo está bem. No escritório, Gonçalo decide que pegará o primeiro voo na manhã seguinte para resolver tudo pessoalmente. Isidro o aconselha a deixar Regina na fazenda até que a situação se esclareça. Gonçalo concorda e agradece pelo apoio. Antes de desligar, pede que Isidro também agradeça a Germano por toda a ajuda. Enquanto isso, Germano e Honório conversam. Germano comenta que Gonçalo deve estar profundamente preocupado. Honório concorda e acrescenta que a família sempre foi a prioridade de seu cunhado. Ele menciona que Gonçalo pediu para agradecer a Germano, que responde que esse é o papel de um verdadeiro amigo. Na sala,
Regina diz a Gonçalo que entende a situação e concorda em ficar na fazenda, pois não pode deixar Renata sozinha. No entanto, admite estar preocupada com Constanza e com o centro de apoio. Gonçalo tenta tranquilizá-la, garantindo que tudo ficará bem. Roberta, sempre provocadora, questiona Renata, perguntando se ela tem certeza de que Jerônimo não foi embora com Marina. A insinuação irrita Renata, que rebate, afirmando que confia no marido. Eles têm um compromisso de lealdade, e ele jamais faria isso com ela. Roberta, no entanto, sugere outra possibilidade: se Jerônimo não fugiu, então pode ter sido sequestrado, afinal, é um homem muito rico. Renata, tomada pela angústia, decide que precisam ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Augusto intervém, explicando que legalmente, só se pode denunciar um desaparecimento após 48 horas. Gonçalo contesta, dizendo que essa regra já mudou, mas Augusto insiste que isso varia de estado para estado e que naquela região, a polícia só aceita denúncias após esse prazo. Renata, furiosa, sai da sala, recusando qualquer discussão. Regina se prepara para segui-la, mas Renata pede para ficar sozinha. Na cozinha, Manuela conversa com Aníbal e Alisson. Alisson comenta sobre uma jovem que se parece muito com Renata. Manuela explica que se trata de sua irmã. Aníbal, intrigado, pergunta se elas realmente são irmãs biológicas. Manuela confirma e quer saber o motivo da dúvida. Alisson disfarça, mas, em sua mente, a lembrança de ter visto Augusto beijando Roberta não sai da cabeça. Algo não faz sentido, e ele começa a se questionar sobre o que realmente está acontecendo. No quarto, Renata, angustiada, caminha de um lado para o outro. Sua mente não consegue descansar. Onde Jerônimo está? O que aconteceu com ele? Incapaz de conter as lágrimas, ela se ajoelha ao lado da cama e pede à Virgem que proteja seu marido. Ela sabe que ele não fugiu com Marina. Algo grave aconteceu, e ela sente isso em seu coração. De volta à sala, Augusto decide que seus homens continuarão as buscas por Jerônimo. Carlos se adianta, afirmando que ele e Lázaro também seguirão procurando. Augusto assente, e pouco depois, se despede e sai. Roberta, entediada, decide que vai descansar. No entanto, antes que possa sair, Gonçalo pede que ela espere. Ele tem algo importante para dizer. Regina aproveita a deixa e vai até a cozinha preparar um chá para Renata, enquanto Roberta, Adriana e Matias aguardam para ouvir o que Gonçalo tem a revelar. No quarto, Renata continua deitada, olhando para o teto, quando Regina entra com o chá. Renata, abatida, diz que quer ficar sozinha, mas Regina se senta ao seu lado e fala com carinho. Ela lembra que Renata precisa se cuidar, pois agora carrega um bebê dentro de si. Em breve, terá a felicidade de ser mãe. A lembrança daquele pequeno ser dentro dela, traz um novo brilho aos olhos de Renata. Ela ainda está preocupada com Jerônimo, mas agora também sente que precisa ser forte, por ela e por seu filho. Renata, com os olhos cheios de lágrimas, confessa que imaginou aquele dia como o mais feliz de sua vida. Sua voz treme ao perguntar para Regina se ela acredita que Jerônimo pode estar com Marina. O coração apertado, a dúvida e o medo tomando conta dela. Regina segura sua mão e responde com firmeza que não, pois tem certeza de que Jerônimo a ama mais do que tudo. Renata concorda, pois confia no amor dele, mas não consegue entender por que ele não está ali. Sem conseguir segurar a emoção, se desfaz em lágrimas, o desespero crescendo dentro dela. Na sala, Gonçalo informa que precisa viajar para resolver a situação de Constanza.
Antes de sair, pede que Matias precisará ainda mais de apoio agora, especialmente por causa do bebê. Roberta, que escuta a conversa, franze a testa e pergunta do que ele está falando. Sem rodeios, ele revela que a irmã acabou de descobrir que está grávida. Adriana acrescenta que Renata pretendia contar a Jerônimo depois da festa. Roberta, com um olhar malicioso, diz que é uma pena Jerônimo não ter sabido antes, pois talvez não tivesse fugido. Gonçalo, irritado com a insinuação, pede que pare de sugerir que ele fugiu com Marina. Na cruz de amor, Augusto chega acompanhado de Aníbal. O jovem observa o patrão com atenção e comenta que ele não parece nada preocupado com o desaparecimento de Jerônimo. Augusto sorri de canto e responde que conhece Linhares muito bem e que ele é perfeitamente capaz de ter fugido com Marina. Afinal, já se envolveu com ela antes quando estava separado de Renata, então, provavelmente, está nos braços dela neste momento. Aníbal, desconfiado, pergunta por que então, ele estava tão empenhado em procurá-lo. Augusto, sem demonstrar culpa, responde que fez isso por Renata, mas que no fundo, não acreditava que o encontrariam. Exausto, diz que vai dormir, pois a noite foi longa. Ao sair, Aníbal observa as taças de vinho sobre a mesa e fica ainda mais desconfiado. Na fazenda, Regina entra na sala e informa a Gonçalo que Renata finalmente dormiu. Gonçalo aproveita para dizer que partirá no dia seguinte, levando Roberta consigo. Matias e Adriana permanecerão para dar apoio a Renata. Regina, preocupada, pede para dormir no quarto com a jovem, pois quer cuidar dela. Gonçalo sorri, admirando a forma como Regina cuida de sua filha. Ela, emocionada, responde que já considera Renata como sua própria filha. Enquanto isso, Roberta, que ouve tudo de longe pensa consigo mesma que, de fato, Regina é sua verdadeira mãe, mas nunca saberá disso. E ironicamente, também não saberá que pode estar prestes a se tornar avó. Na delegacia, Honório chega e agradece a Isidro e Inês por ficarem ao lado de Constanza. Ele pede que descansem, pois agora ele assumirá tudo. Determinado, segue para ver a esposa. Na cela, Constanza se sente culpada e pede desculpas, dizendo que deveria ter escutado os avisos de Honório. Ele suspira, dizendo que jamais imaginou que a menina fosse roubada. Só queria evitar que ela se apegasse demais. Constanza, aflita, comenta que agora Corina parece um fantasma, sem fotos ou registros. Honório se lembra das câmeras de segurança que instalaram em casa. Constanza, animada com a possibilidade, confirma que ali poderão encontrar alguma evidência. Honório promete que no dia seguinte, pedirá as gravações e fará tudo para tirá-la daquela situação. Na ala psiquiátrica, Branca e Fina comemoram a prisão de Constanza. Fina, satisfeita, comenta que agora só falta Regina. Branca, fria, responde que já deixou claro que quem se mete no seu caminho acaba mal. Fina então menciona que precisará de mais dinheiro para continuar contando com a ajuda de Leandro. Branca, sem hesitar, revela que pode emprestar parte do dinheiro que roubou de Gonçalo quando sair dali. A revelação deixa Fina boquiaberta. Surpresa, pergunta se ela ainda tem todo aquele dinheiro. Branca confirma, sorrindo, e menciona que está guardado no altar da Virgem dos Remédios. Ao recordar o momento em que escondeu a chave do cofre lá, sorri satisfeita. Fina, intrigada, pensa consigo mesma que, se tivesse conhecido Branca antes, já teria tirado muito proveito dela. Na manhã seguinte, Renata acorda e percebe Regina dormindo na cadeira ao lado da cama. Com cuidado, chama seu nome.
Regina desperta e Renata pergunta se há notícias de Jerônimo. Regina nega, explicando que pediu para avisarem a qualquer hora, mas não recebeu nenhuma ligação. Renata, desapontada, diz que acreditava que acordaria com ele ali. Com gratidão, agradece a Regina pelo cuidado. Regina sorri e diz que não precisa agradecer, pois tem certeza de que Jerônimo voltará. No aeroporto, Roberta aproveita um momento antes do embarque para ligar para Augusto. Com um tom de satisfação, avisa que já está indo embora. Mas antes de desligar, diz que tem uma informação interessante para ele. Com um tom malicioso, revela que Renata está grávida. A notícia atinge Augusto em cheio, deixando-o completamente paralisado. Na cozinha da fazenda, Matilde conversa com os empregados, revelando que rezou muito para que Jerônimo aparecesse. Manuela concorda, dizendo que fez o mesmo. Lázaro, pensativo, admite que não consegue entender o que pode ter acontecido com ele. Matilde, desconfiada, provoca Carlos, dizendo que não acredita que Jerônimo tenha fugido com Marina, pois ele realmente ama Renata. Carlos se irrita com o comentário, demonstrando certa tensão. Nesse momento, Priscila chega e se aproxima dele. Com um gesto carinhoso, passa a mão no rosto de Carlos e pergunta como ele está. O gesto deixa Matilde irritada, seus olhos brilhando de ciúme. No quarto, Regina informa Renata que Gonçalo precisou partir. Renata compreende, e determinada, diz que agora ela mesma vai procurar Jerônimo. Já faz muitas horas que ele desapareceu, e o celular continua fora de serviço. Antes que possa sair, Matias e Adriana entram no quarto perguntando como ela está. No mesmo instante, Hermínia aparece, informando que há um homem na sala querendo falar com ela. Curiosa e apreensiva, Renata se levanta e caminha até a sala, seguida pelos outros. Ao chegar, depara-se com Saul. Ele a encara e pergunta se é Renata. Ela o reconhece de imediato como o ex-namorado de Marina. Saul, visivelmente alterado, diz que confiou naquela mulher, que aceitou se casar com ela mesmo sabendo que esperava um filho de Jerônimo. Mas agora percebe que foi enganado, pois Marina é uma mentirosa. Matias, percebendo que ele está bêbado, pede que se acalme e se afaste um pouco. Mas Saul continua falando, confessando que estava prestes a fugir com Marina, mas, no último instante, ela preferiu Jerônimo. As palavras atingem Renata como um golpe. Tremendo, ela pergunta se ele sabe onde está seu marido. Saul então solta a bomba. Jerônimo e Marina pegaram um avião juntos e a abandonaram. O choque faz com que Renata congele no lugar, sem reação. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.